Recentemente, as chuvas fortes atingiram o litoral norte de São Paulo e deixaram muitos mortos e desabrigados. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mostram que outras cidades brasileiras estão vulneráveis a esse tipo de situação. O repórter João Vitor Rocha tem mais informações. O CEMADEM anunciou nesta sexta-feira a ampliação do número de municípios que estão na lista de vulneráveis para desastres naturais aqui no Brasil. Agora, com essa ampliação, são 2.120. Antes, até a semana passada, o número oficial eram de 1.038 municípios. Ou seja, com essa atualização agora, 4 em cada 10 municípios brasileiros estão listados como considerados vulneráveis a desastres climáticos. E um dado que chama bastante atenção é que com essa ampliação, 70% da população brasileira vive nessas condições de possibilidade de risco de desastres naturais. As cidades, na sua grande maioria, estão na área costeira, na área litorânea das regiões Nordeste e também Sudeste, como, por exemplo, as cidades de São Sebastião e Ubatuba, que sofreram com o desastre durante o Carnaval, as fortes chuvas que deixaram já mais de pelo menos 50 vítimas fatais. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Regina Alvalá, engenheira e diretora substituta do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, para a gente discutir sobre esse assunto. Regina, um prazer ter você aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan deste sábado. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos os ouvintes. Regina, 70% dos brasileiros vivendo em situação assim de vulnerabilidade, em áreas de encostas, com risco de deslizamentos de terra, é um número bem grande, né? Parece que a gente está bem longe do fim de conseguir retirar essas pessoas dessas áreas. Acho que tem que ter uma pequena correção, né? Atualmente o CEMADEM monitora 1.038 municípios do território brasileiro que têm riscos de desastres, né, relacionados a deslizamentos de terra, enxurradas, enchentes e inundações. Nesses 1.038 municípios, que correspondem a cerca de 18,6% do total de municípios, vivem 55,7% da população. Não significa que os quase 56% da população vivem em áreas de risco. Eles vivem em municípios que têm riscos de desastres. Com a ampliação, não é, que deverá começar daqui a algum tempo, vão passar então de 1.038 para cerca de 2.120 municípios, e nesses 2.120 municípios vivem cerca de 70% da população. Não significa que os 70% estão em áreas de risco, né? Significa que correspondem a 70% da população do território nacional. Ah, perfeito. Então é importante você ter feito essa correção, porque são 2.020 municípios que compreendem esse monitoramento e 70% dessa população que vive nesses municípios, essa parte vive nesse risco para deslizamentos de terra, vive nesse risco aí de vulnerabilidade nessas situações. É isso, basicamente. Isso. É importante destacar, Paula, que quando nós monitoramos os municípios, significa que nem toda a área do município está sujeito ao risco de desastres, né, para deslizamentos e inundações. Sabemos que as cidades brasileiras, elas são algumas, né, um pouco mais verticalizadas, mas ainda, como nosso território é muito grande, muitas pessoas moram em casas, muitas vezes em casas também com quintais, são áreas maiores, então não significa que 70% da população vai viver sob o risco, né? Vai ser um percentual certamente um pouco menor. A título de comparação, dos 1.038 municípios que nós já monitoramos, né, rotineiramente no CEMADEM, em 825 municípios, para os quais nós quantificamos, né, o total de pessoas vivendo em áreas de riscos, então em 825 nós estimamos aproximadamente 8.300.000 pessoas vivendo em áreas de riscos de deslizamentos de terra, enxurradas e inundações.
A gente estima aí que para 2038 deve ter em torno entre 9 milhões e meio e 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de riscos no nosso país. Regina, você falou mais ou menos sobre uma questão de área, eu quero justamente falar sobre isso com você. Existem questões topográficas de cada região aqui do nosso Brasil, enfim, do mundo também, onde, se nós formos parar para pensar, essas casas, se tivesse feito um estudo, um mapeamento, elas não seriam construídas, né? Casas, por exemplo, que se encontravam ali no litoral norte de São Paulo e caíram em desabamento por conta das fortes chuvas. Queria que você comentasse um pouco essa questão topográfica, explicasse para a gente o que significa essa altitude, esse lugar, essa encosta, por que não poderia ser construído e por que não há um monitoramento também? Exato. Então, no território brasileiro, primeiro, né, a gente tem uma grande concentração da população vivendo mais perto da costa leste, né, do nosso país. Isso está associado com o processo de colonização, um pouco mais de 500 anos atrás. Então, começou na Bahia, subiu depois para o Nordeste, desceu para a região Sudeste e Sul do Brasil. Então, acabou concentrando o maior contingente de população, mais próximo, obviamente, da costa, do litoral, combinado, Paula, com essa questão da topografia. Então, nessas regiões Nordeste e Sudeste, mesmo parte do Sul do Brasil, é onde nós temos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira. Então, tem uma topografia que não é mais íngreme, né, do que a topografia do Brasil Central, por exemplo. Isso aliado com o padrão de construções, né, que acabou sendo feito no nosso território. Muitas moradias não necessariamente foram construídas com rigor, né, levando em conta o grau de inclinação da encosta, levando em conta, às vezes, as especificidades dos solos e da geomorfologia. Muitas vezes, o próprio material, a fundação das moradias são mais precárias. Então, dessa combinação de fatores, muitas pessoas foram habitar moradias que, a princípio, não têm o padrão de construção considerado ideal, não é? E aí isso, dessa combinação de fatores é que podem elas estarem mais vulneráveis, né, mais propensas ao risco de desastres. E aliado a isso, a gente também não tem no nosso país, né, uma política mais, digamos assim, rigorosa para habitação, para saneamento básico, né, para urbanização. Então, o que os esforços precisam também caminhar na direção de se estabelecer essas políticas, né, de tal forma que todos possam, né, todos os brasileiros possam viver em moradias dignas e com condições, né, de estarem mais seguras e não sujeitas ao risco de desastres. É uma situação triste. Regina, eu vou colocar na roda também o nosso comentarista Alexandre Bissoli, que tem uma pergunta para você também. Tudo bem, Regina? Gostaria de perguntar aqui, em complemento a que você já vem muito bem nos explicando, em cima dessa última colocação. Então, na verdade, não se trata apenas do local que as casas estão instaladas, mas também a questão da construção, como você explicou. Então, não se trata só de desocupar. Na verdade, se fosse feita uma conscientização ou até políticas públicas de criação de regras ou padrões de construção, isso poderia evitar que mesmo aquelas residências construídas em áreas hoje consideradas de riscos, elas poderiam sobreviver a um evento climático porque elas teriam a estrutura necessária para isso? Olha, são dois aspectos, né? Obviamente que vai depender muito, dizer que 100% da população vai estar, digamos assim, 100% segura, precisaria, né, ou demandaria uma quantidade exorbitante de novas construções no país, de tal modo que todos estivessem 100% em segurança. Isso não é simples, não é trivial de se fazer num país grande como é o Brasil, ainda que nós tenhamos muito território, né? Acho que são dois aspectos que é preciso levar em consideração.
Ao se estabelecer políticas, né, de habitação, de moradia, de saneamento básico, será possível, né, trabalhar para que as pessoas não vão morar em áreas suscetíveis e que também o padrão de construções seja pensado, seja proposto e seja fiscalizado para ser feito com um nível de segurança que se faz necessário para que as pessoas morem minimamente em moradias adequadas. Isso de um lado. Por outro lado, também vai depender muito da severidade dos eventos climáticos, né? A gente tem observado, sobretudo nesses últimos anos, 3 últimos anos, uma frequência e uma intensidade maior de chuvas mais fortes, mais extremas. Então, nós estávamos acostumados com um padrão de clima, não é? Com temperaturas ali médias, com chuvas também, não é? Era um padrão climático que se repetia nos últimos 30, 40 anos, e nesses últimos anos o que nós temos constatado, observado, são eventos de chuvas mais fortes, mais severas, com maior frequência e maior intensidade. Então, esse aspecto também será muito importante, agora, né, que se fala e está muito evidente a questão do desastre em São Sebastião. Então, é muito importante a análise agora muito rigorosa, muito criteriosa, né, aonde recolocar aquelas famílias que perderam as suas moradias e, ao se fazer novas moradias, que sejam feitos estudos bastante rigorosos para definir quais terrenos mais adequados, mais apropriados para a construção dessas novas moradias. Em outros aspectos, não vai se reconstruir todas as cidades, é impossível muitas vezes, quando a gente fala, olha, tem cerca de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de riscos no Brasil. Quanto tempo será necessário, quanto investimento será necessário para recolocar esse contingente, que é bastante significativo, isso é praticamente 3 vezes a população do Uruguai, toda a população de Rio de Janeiro, mais Belo Horizonte, mais Recife, por exemplo, né? Então, como tirar todas essas pessoas e colocá-las em moradias seguras? Então, por outro aspecto, é possível também se pensar em obras, em medidas estruturais, em obras de contenção, em macro-drenagem, recomposição, por exemplo, de mata ciliar, à margem de rios. Então, tem outras ações que também, conjuntamente com a reconstrução de moradias, podem ser pensadas e os esforços não se concentrarem numa única direção, mas num contexto um pouco mais amplo de avaliar. E aí vai ter que ser cidade a cidade, área de risco a área de risco, às vezes obras mais simples, planos de contingência e medidas estruturais de menor porte podem ser suficientes para minimizar, digamos assim, a vulnerabilidade de pessoas, de famílias que vivem em áreas sujeitas ao risco de deslizamentos e inundações no nosso território. E em outros casos, certamente, os investimentos precisarão ser mais, digamos, robustos, não é? Porque há grandes adensamentos, às vezes, de população vivendo em áreas de risco, sobretudo em cidades grandes. E aí, aqui no Brasil, a gente também tem que levar em conta que 94% das cidades no território brasileiro são cidades pequenas, ali até cerca de 200 mil habitantes, né? E só 6% é que são, de fato, cidades grandes. Então, é preciso também considerar essas especificidades, as cidades, né, outros elementos que serão necessários serem levados em consideração. Regina, confesso que te vi falando sobre as questões climáticas, meu olho até arregalou aqui, porque eu sou a pessoa que mais gosta de meteorologia e previsão do tempo aqui da Jovem Pan, fico enchendo o saco de todo mundo. Deixa eu falar de previsão do tempo aqui, gosto muito, puxei seu currículo, vi que você também é doutora em meteorologia pelo INPE, parabéns aí pelo seu trabalho, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Jovem Pan deste sábado, doutora.
Obrigada. A meteorologia, sem nenhuma sombra de dúvida, é uma ciência muito importante, não é? E as previsões do clima têm, né, enormes impactos sobre várias atividades. E que previne, prevê e salva vidas também a desastres como esses. Obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima.